Oi pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para você a prova do teorema fundamental do cálculo que nós vimos no vídeo anterior. Então tá aqui o enunciado do teorema, tá? Se f é uma função contínua, você define essa função g de x igual a integral de a até x de f de t dt. Essa função é uma primitiva da f pequena, ou seja, é contínua e a derivada da g da f pequenininho. E, além disso, a fórmula que permite calcular as integrais. Sempre que f grande é uma primitiva de f pequena, a integral de a até b de f de x dx é f grande de b menos f grande de a. Tá bem? Vamos mostrar primeiro essa primeira parte aqui, observando o seguinte. Como eu quero calcular a derivada dessa função g, é natural que eu tenha que ver o que acontece com esse quociente aqui, g de x mais h menos g de x dividido por h. Vamos ver o que acontece com o numerador, esse g de x mais h menos g de x. Ora, o g de x mais h é a integral de a até x mais h da função f. E essa integral de a até x mais h, eu sempre posso escrever assim, eu vou de a até x, depois vou de x até x mais h e somo, né? Isso é aquela propriedade que nós vimos da integral definida, propriedade aditiva. Esse outro g de x está aqui, fica a integral de a até x de f de t dt, e você percebe que há um cancelamento aqui, ó. Esse cara cancela com esse, de modo que essa diferença nada mais é do que essa integral verde aqui do meio. Tá legal? O que eu tenho agora é que estimar, calcular o limite, de fato, dessa integral dividido por h, né, que vai dar o quociente de Newton da função g. Antes de te mostrar como faz isso, deixa eu dar uma ideia geométrica do que está acontecendo. Olha, você tem essa função aqui. Lembra que esse pedaço vermelho ele foi cancelado, né? Então essa é a expressão da função. E você vê o seguinte, vamos supor, para fixar ideias aqui, que a f é maior ou igual a zero, para poder fazer um argumento geométrico. Se a f é maior ou igual a zero, essa integral de x até x mais h vai te dar a área dessa faixa aqui, ó, abaixo do gráfico, né? E entre x e x mais h, incluindo essa parte curva aqui. Veja, essa é uma área complicada de calcular, porque é curva, mas você sempre pode fazer aquelas aproximações. Se eu aproximar essa área usando esse retângulo aqui, ó, esse retângulo, eu vou ver o seguinte, que o g de x mais h menos g de x, que é a área da faixa toda, quando h fica pequeno, quando h está perto de zero, eu posso aproximar essa área pela área do retângulo. A área do retângulo vai valer a base aqui mede x, né, quando eu vou de x até x mais h, e a altura é f de x. Então dá esse número aqui. Esse g de x mais h menos g de x fica cada vez mais próximo de f de x vezes h, fica perto disso quando h está perto de zero, de modo que se eu dividir por h aqui e aqui, corto o h e eu vou concluir que esse quociente que eu quero calcular o limite é uma aproximação do f de x. Quando h se aproximar de zero, como esse lado de cá não depende de h, esse limite vai ter que ser f de x. Tá legal? Essa é a ideia geométrica usando áreas, mas para fazer a prova formal, eu vou usar então o teorema da média. Por quê? Porque, veja, esse é o quociente que eu quero calcular o limite. Nós já vimos que esse numerador é dado por essa integral aqui. Quando eu divido por h, é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre h aqui. E esse termo aqui agora, veja, isso é a média da função f. Isso é a média da função f no intervalo x mais h. Lembra que a gente falou sobre média num vídeo anterior. E o que diz o teorema da média? O teorema da média diz o seguinte, quando você pega a média num intervalo, como esse, por exemplo, x mais h, a média sempre é igual ao valor da função f num ponto xh que mora no meio. O xh mora entre x e x mais h, então ele está em algum lugar aqui. Aqui está o xh. Muito bem, agora o que acontece quando h se aproxima de zero? Quando h se aproxima de zero, como o x mais h tende para x, o xh também vai para x. Ele está no meio aqui, ele é forçado a ir para x. Então esse cara aqui vai se aproximar de x.
o que mostra que f de xh se aproxima, né, esse termo todo vai se aproximar de f de x quando h for para zero, porque f é contínua. Então, tomando o limite, quando h tende a zero aqui pela direita, né, porque o x mais h está à direita de x, então o h é positivo, eu concluo que esse quociente, quando h tende a zero pela direita, se aproxima de f de x. Quando h é negativo, você faz o mesmo argumento, repete, aplica o teorema da média, e você vai concluir, na verdade, que esse limite aqui funciona pela esquerda também. Ora, mas esse limite aqui é exatamente o g' de x. Então, o g' de x tem que dar f de x. O que mostra, né, que a derivada da função g dá essa função f pequenininho aqui, como a gente tinha afirmado. Tá legal? Então, isso prova a primeira parte do teorema. A segunda é aquela forma que envolve a primitiva f maiúscula. Para provar, é bem simples. Ó, você pega a função f grande, uma primitiva lá de f, veja, essa primitiva f grande eu não sei qual é, tá? Não precisa ser essa g de x, é uma primitiva qualquer. O que é importante é você notar que quando eu faço essa diferença e derivo, como as duas são primitivas da função f, isso fica f menos f, que é zero. Então, essa função g de x menos f grande de x é uma função que tem derivada zero no intervalo, né? Isso aqui vale no intervalo AB. Ora, mas a gente sabe que uma função que tem derivada zero no intervalo tem que ser constante. Então, gzinho menos fzão é uma constante k, o que é a mesma coisa de dizer que gzinho é f grande mais k. Isso vale no intervalo aberto AB, para todo x em AB. Por continuidade, como essas coisas todas são contínuas, eu posso supor que vale também no intervalo fechado. Ou seja, no fundo, o que eu sei é isso aqui, ó, a integral de a até x de f de t dt é a primitiva no ponto x mais k para qualquer x no intervalo fechado. Porque isso aqui, essa integral aqui é o g de x. Aí agora é fácil, ó, o que eu faço? Eu escolho x igual a a aqui. Quando eu faço x igual a, aqui fica a e aqui fica a. Mas a integral de a até a é sempre zero, né, pela definição de integral. Isso mostra que esse k, essa constante, ela vale menos f de a. Ela vale menos f de a. Tá legal? Tá aqui, k é menos f de a. E agora acabou. Por quê? Agora eu faço x igual a b aqui em cima. Quando eu faço x igual a b, eu vou ficar integral de a até b de f de t dt. Isso fica o lado esquerdo. E no lado direito vai ficar como? Fica f de b, porque o x é b, mais k. Ora, mas o k é menos f de a. Então, eu concluo que a integral de a até b de f de t dt é f grande de b menos f grande de a, que é o que diz a segunda parte lá do teorema fundamental do cálculo. Tá legal? Então, essa é a demonstração aí, uma demonstração relativamente simples, né? Usamos basicamente as propriedades da integral e o teorema da média. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Isso encerra aí essa parte do teorema fundamental do cálculo. Naquele primeiro vídeo nós apresentamos o teorema, mostramos como aplicar. Nesse aqui a demonstração, e agora o que nós vamos fazer nos próximos vídeos é usar o teorema para fazer vários tipos de aplicações e calcular várias integrais. Em particular, a gente vai se concentrar em técnicas para descobrir a primitiva, né? Porque quando você olha para cá, você vê que o que a gente precisa fazer para resolver uma integral é encontrar a primitiva. Então, a gente vai ter que aprender como encontrar a primitiva quando a função f for um pouco mais complicada. Tá legal? Mas a gente faz isso no próximo vídeo aí. Um abração e até lá. Tchau, tchau.